que veio nessa noite, que Deus te abençoe. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nas últimas semanas, os irmãos têm ouvido mensagens que têm como um fio de ouro, vamos dizer assim, os solas da reforma. Só a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça. E hoje, por fim, nós vamos ver o último, mas não menos importante, só lhe deu glória, ou seja, glória somente a Deus. Tudo é de Deus, tudo é para Deus. E na Bíblia toda você pode pensar em textos inúmeros para falar sobre que só Deus merece receber a glória e Deus exige receber a glória do seu povo. Dentre os muitos textos eu quero compartilhar, pensando no a Deus somente a glória, 2 Coríntios capítulo 4, diz assim, eu vou ler, os irmãos me acompanhem. 2 Coríntios 4, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, porque a excelência do poder, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Todos leamos o versículo 15, vamos lá? Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
eternas. Somente a Deus toda a glória. É um texto longo, obviamente, não há condição de pregá-lo exaustivamente, mas eu quero pensar algumas verdades aqui e apontá-los depois para o versículo que lemos em conjunto, que é o versículo de número 15. Há muitas formas de darmos glórias a Deus, de viver para a glória de Deus. Mas nesse texto, Paulo traz para si a responsabilidade do ministério e tudo que ele está fazendo aqui, ele está fazendo por causa da glória de Deus. E ele está fazendo para a glória de Deus. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, uma igreja complicada, gente rebelde, gente pecadora, gente que ia para a Santa Ceia, comia, até cometer o pecado da glutonaria, ia para a Santa Ceia, bebia, pelos contextos, bebia até cair na Santa Ceia. Pessoal mais abastado chegava na frente, comia tudo, e os irmãozinhos que às vezes ficavam atrasados, chegavam lá, já não tinha mais Santa Ceia, já não tinha mais nada para comer. Então não era a mesa da comunhão de jeito nenhum. Tinha problemas, pecados sexuais gravíssimos em Corinto, a tal ponto de um homem ficar com a esposa do seu pai e a igreja não fazer nada. Um problema de mau uso dos dons espirituais. Gente usando dom espiritual para humilhar o outro, para mostrar-se, para dizer que tinha mais poder. Gente usando os dons espirituais sem nenhum pingo de amor. E aí Paulo faz um tratado de amor no capítulo 13, exatamente para dizer, você quer usar bem os dons? A regra maior é o amor. E ele então escreve aquela carta, e ele escreve aquela carta porque havia falsos mestres ali, falsos apóstolos, dizendo o seguinte: cuidado com o apóstolo Paulo. Paulo não é gente boa. Paulo escreve essas cartas aí, mas ele pessoalmente não é ninguém. Alguns estudiosos vão dizer pelos contextos que os acusadores de Paulo diziam que ele não sabia pregar, que ele era muito feio e que só tinha coragem de longe, de perto não. Ele então escreve aquela carta e manda aquela carta. Primeira carta, tudo indica que há uma outra carta no intervalo que nós não a temos. Paulo vai a Corinto. Quando ele vai a Corinto há um problema sério, porque os falsos apóstolos confrontam Paulo frente a frente. E Paulo tem um embate terrível, e tudo indica que a igreja parece que muitos da igreja ficam do lado de Paulo. Ficam contra Paulo a favor dos falsos mestres. E Paulo sai dali arrasado. Um tempo depois, ele manda Timóteo. Timóteo, vai para Corinto. Quando Timóteo chega lá, Timóteo vê que as coisas começaram a mudar positivamente. E a maioria daquelas pessoas que tinham ficado contra Paulo, agora começam a declarar assim, olha, pelo jeito Paulo tinha razão. E agora ele escreve a segunda carta um pouco mais calmo do que a primeira carta, um pouco mais amorosa, mas mesmo assim, Paulo tem que fazer algumas coisas. Do capítulo 1 até o capítulo 7, Paulo defende o seu apostolado, inclusive o capítulo 4 está bem no meio desse trecho, onde Paulo defende o seu apostolado. Depois, capítulo 8, capítulo 9, ele vai falar sobre como os irmãos ali tinham que levantar as ofertas para mandar para as igrejas necessitadas. E de 10 até o 13, Paulo volta a falar para a igreja, tomar cuidado com os falsos mestres. Por quê? Porque eles ainda estavam lá e podiam se levantar novamente. E o que isso tudo tem a ver com a glória de Deus? É que Paulo vai revelar aqui no capítulo 4, que apesar de toda perseguição, apesar de ter apanhado dos falsos mestres da língua deles, apesar das lutas que Paulo tinha, ele não parava de proclamar o evangelho por uma razão muito simples, mas muito importante,
que nós vamos ver lá no versículo 15. Mas Paulo vai tratar de algumas coisas interessantes. Por exemplo, do versículo 1 até o versículo 6, Paulo diz que ele, como apóstolo, ele trabalhava de forma diligente, de forma sincera, de forma fiel, por causa do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é de Deus. Olha o versículo 1. Pelo que também este ministério, segundo a misericórdia nos foi feita, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. A misericórdia que Paulo recebe é de quem? De Deus. O evangelho que ele tem, ele recebeu por causa da misericórdia de Deus. Ou seja, o evangelho que Paulo prega é o evangelho que vem de Deus. O evangelho é de Deus. Romanos 1 vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Além do evangelho ser o poder de Deus, o evangelho é quem nos dá força. Versículo 1. Pelo que também, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Havia muita luta. Depois você pode olhar o capítulo 6, Paulo vai listar um monte de problema. Quase morreu, fome, açoite, uma confusão. Mas ele fala, o evangelho vem de Deus, e o evangelho não me deixa desfalecer. Quem tem o evangelho não desanima. Quem não tem o evangelho desanima até com coisa boa. Além de ser de Deus, além de nos dar força, o evangelho exige de nós integridade. Olha o versículo 2. Não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo entendeu que, como pregador do evangelho, ele tinha que ser honesto, ele tinha que ser íntegro, ele não podia inventar verdades. Ele era apenas boca de Deus, proclamando as verdades de Deus. Não é para inventar história, não é para inventar fábula, não é para inventar nada. Ele pregava a verdade do evangelho, porque é de Deus. Por outro lado, versículo 3 e 4 vai dizer que o evangelho também tem opositores, e sempre vai ter. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A glória do evangelho que brilha é a imagem de Deus em Cristo, porque é o próprio Cristo. Contudo, se é luz, há trevas, há oposição, pessoas que são guiadas contra o evangelho, que são guiadas para se levantar contra o evangelho, como nós temos visto no nosso Brasil nos últimos anos, de forma tão forte, de forma tão violenta. Gente lutando contra tudo aquilo que o evangelho diz que é verdade e que Deus quer para nós. Fique esperto, se você prega o evangelho verdadeiro, os opositores do evangelho também serão opositores da sua vida. Por isso que tem que ficar firme no evangelho para não desfalecer. O evangelho também, ele é de Deus, nos dá força, exige integridade na hora de pregar, tem opositores. Versículo 5, o evangelho nos torna humildes. Por quê? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E nós somos o quê? Servos de vocês por amor a Jesus. Quem prega o evangelho tem que ser humilde, porque ele entendeu que não é ninguém, o evangelho é pela graça de Deus. Versículo 1, recebi o evangelho pela misericórdia de Deus. O verdadeiro evangelista, Paulo como apóstolo, e todo aquele que prega o evangelho e entende o evangelho,
sabe que prega Cristo, não Ele mesmo. Quanto a muita gente gritando por aí, vem a mim, vem a mim. Nós gritamos o quê? Vamos a Cristo, vamos a Cristo. O Evangelho exige humildade de cada um de nós. Nos torna humildes. E o versículo 6 vai dizer que o Evangelho, ele nos leva a Cristo. Olha o versículo 6. Porque Deus que disse, o que Deus disse? Lá em Gênesis 1, haja luz, e houve luz. Deus que disse, haja luz, Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo fez o quê? Resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O poder criador de Deus que fez brilhar a luz lá no princípio, é o mesmo poder criador que faz Cristo brilhar no nosso coração, que faz Cristo ficar em evidência para cada um de nós. É esse Evangelho que Paulo com diligência está pregando. E ele vai dizer que esse Evangelho é tão precioso, versículo 7. Ele é tão poderoso, ele é tão excelente, que eu prego ele, mas eu não sou ele. Eu sou um vaso de barro carregando um tesouro precioso. Quando alguém compra um cofre, por mais poderoso que ele queira, mais seguro que ele quer um cofre, ele não quer por fim o cofre, ele quer o que vai botar dentro do cofre. Nós somos vaso de barro, um vaso de barro que recebe o Espírito Santo de Deus, um vaso de barro que quando prega a verdade recebe autoridade para dizer, assim diz o Senhor. Um vaso de barro que entende que quando recebemos Cristo, recebemos tudo, nós que não merecemos nada. O cristão pode sofrer então pelo Evangelho, porque ele entendeu que dentro dele tem algo tão precioso, que o externo pode até sofrer, quando isso é usado para honrar o Evangelho que está dentro dele. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 6, eu sou açoitado, mas não tem problema não. Eu sou açoitado por causa daquilo que eu prego, mas aquilo que eu prego é muito mais valioso do que o meu corpo. Entende por que Paulo aguentou o que aguentou, sofreu o que sofreu e não desanimou? Porque ele entendeu que por maior que fosse o sofrimento, não se comparava aquilo que Deus colocou dentro da sua vida e da palavra que Deus colocou dentro da sua boca. Se você já leu o estudo dessa semana, do grupo familiar, onde ao final do Sermão da Montanha, eu coloco lá que as pessoas ficarem encantadas com Cristo no final do Sermão da Montanha. E eu coloco lá que, por mais glorioso que seja o Sermão da Montanha, Cristo pregador é ainda maior do que o Sermão da Montanha. Mas quando isso vem para nós é o contrário. O valor não está em mim como pregador. O valor está naquilo que eu prego. O valor não está em mim como arauto, em você como um evangelizador, um arauto de Deus. O valor está na mensagem e não no mensageiro, quando essa realidade é trazida para nós. Por isso que Paulo fala, essa reconciliação, essa graça, essa luz, essa salvação, essa misericórdia, esse evangelho que temos dentro de nós, é um tesouro incalculável que Deus guardou dentro de vasos de barro, a minha vida e a sua vida. É por isso, irmãos, que ele vai dizer no versículo 8 assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos. Você fica perplexo com o mundo?
Você fica perplexo com a moral que o mundo está aí? Porém, não desanimados. Desanima não. Não desanima. Por mais perplexo que você fique com a mensagem que o mundo tem. Não desanima não. E ele continua, versículo 9. Perseguidos, porém não desamparados. Jesus está aqui. Jesus prometeu assim: ide por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura, e lá no final ele promete: e eis que estarei convosco todos os dias. Então Paulo está dizendo assim: Jesus está comigo, mesmo eu sendo perseguido, eu não sou desamparado. E no finalzinho do 9 ele fala uma coisa interessante: abatidos, porém não destruídos. Abatido parece que está destruído. E é uma figura interessante nisso aqui, real, quando uma vez se apedrejaram Paulo a tal ponto que Paulo foi dado como morto, de tanto que jogaram pedra nele. Pegaram Paulo, jogaram lá no lixão da cidade. Depois que foram embora, Paulo se levantou, recebeu o auxílio dos irmãos, e na noite ali ele foi embora, porque também não era bobo, né, de ficar lá. Abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Essa obra que é superior ao obreiro, essa pregação que tem o seu conteúdo muito maior do que o pregador. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu faço tudo isso e enfrento tudo isso, porque mesmo que eu morra, é Cristo que eu exalto. Então ele vai dizer: eu levo sempre no corpo o morrer de Jesus. Jesus sofreu por mim, não tem problema eu sofrer por Ele, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo fala uma coisa no singular e depois no plural. Eu levo sempre no corpo, e levando sempre no corpo aqui, nós estamos aqui levando sempre, perdão, no singular não, nós estamos levando aqui esse morrer, para que a vida se manifeste. Eu prego o evangelho mesmo debaixo de surra, mesmo com risco de morte, porque o evangelho é que produz vida, porque é o evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus. Porque, versículo 11, nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nós levamos o evangelho sempre, e mesmo entregues à morte, nós continuamos, porque a vida de Jesus é tão preciosa, e ela se manifesta mesmo na carne mortal. Aí ele parece que ele volta à ideia do versículo 7. Temos o evangelho, que é um tesouro que Deus colocou em vaso de barro. E se eu sofrer até a morte, porque ele está o tempo todo em risco de morte, mesmo que essa morte venha, contudo é vida, por causa do evangelho de Jesus. Eu sei que o que eu estou falando aqui é loucura para o mundo, mas não pode ser loucura para você. Esse é o poder de Deus que salva o pecador. Esse é o poder de Deus que fortalece você. Há um texto na Bíblia que diz assim: quem ficar segurando demais a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai recebê-la. E não é por um tempinho não, é vida eterna. É vida eterna. Chega no versículo 12, Paulo então fala algo direto para essa igreja em Corinto. Ele fala assim: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Comparados a Paulo, os cristãos em Corinto estavam em circunstâncias prósperas, numa mesma cidade, trabalhando, se desenvolvendo, crescendo, comprando, alugando. Se você depois olhar, eu te desafio depois a olhar o capítulo 6,
onde Paulo vai falar da subnegação. Ele fala assim, pelo contrário, capítulo 6, versículo 4, pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no poder não fingindo, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, não tendo, mas possuindo tudo. Então, se você pega isso e junta aqui com o capítulo 4, versículo 12, Paulo está dizendo assim, vocês são prósperos, mas a prosperidade de vocês em Cristo tem custado a minha pobreza. A alegria de vocês em Cristo tem custado o meu abatimento. Deixa eu fazer uma pergunta muito direta. Você é um pregador do evangelho desse jeito? Eu, pastor Erle, sou um pregador do evangelho desse jeito? Ou se por muito menos fico brigando pelos meus direitos? Por muito menos reclamo de uma dorzinha do calo no pé? Por muito menos reclamo daquele irmão que não me cumprimentou na porta da igreja? Por muito menos reclamo porque o mês foi apertado financeiramente e reclamo até praguejar a Deus? Será que eu estou empobrecendo, se necessário for, para enriquecer muitos a Cristo? Ou eu não enriqueço ninguém, nem eu mesmo estou desenvolvendo? A palavra para nós. E o pano de fundo é tudo para a glória de Deus. A motivação de Paulo chega no versículo 13, ele fala assim, versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. O que está escrito? Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo então diz assim, por que eu estou fazendo isso? Por que mesmo perseguido, abatido, apanhando o risco de morte, eu continuo pregando o evangelho? Por que mesmo empobrecendo, eu estou enriquecendo vocês? É por causa da fé. E ele cita o Salmo 116, versículo 2, que o salmista fala assim, eu criei, por isso é que eu falo com o Senhor, mesmo debaixo de aflição. Salmo 116, 10, onde o salmista está dizendo assim, eu estou orando porque eu creio em Deus. Eu estou abatido, eu estou sofrendo, mas eu creio em Deus e é por isso que eu oro do mesmo jeito, como se eu não estivesse sendo abatido. O problema é que a gente ora com fé quando está tudo bem. Quando está tudo mal, ora desconfiando, desesperado. E o salmista está dizendo assim, quando eu estou bem, eu oro com fé. E quando está dando tudo errado, eu oro com fé do mesmo jeito. Paulo está dizendo assim, está tudo estranho, está tudo doído, mas eu continuo falando porque eu creio em Deus, como o salmista no Salmo 116. Eu prego o evangelho e eu não paro porque eu creio, eu tenho fé. Outra coisa, eu não prego apenas por causa da fé, mas eu prego por causa de uma outra verdade, o versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor, Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ele prega por causa da fé, mesmo na tribulação. E segundo, ele prega porque há uma promessa de que a mesma ressurreição que alcançou Jesus no terceiro dia, vai alcançar vocês e vai alcançar a mim.
É por isso que eu não ligo de quase morrer e, se preciso for, morrer. Eu prego por causa da fé, eu prego por causa da ressurreição de Cristo, que também será a minha ressurreição. E aí, irmãos, nós chegamos no versículo que eu estou falando para chegar nele, que é o versículo 15, que diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. O versículo 15 é um versículo que lá no grego lá tem uma mudança, sujeito vai não sei aonde, verbo não sei aonde, tem umas mudanças, então é um versículo muito complicado de tradução. Tanto é que a própria leitura aí, você percebeu que é um pouquinho truncada. Mas o que ele quer dizer? Paulo está dizendo assim, sabe por que eu prego? Porque quanto mais gente se converte, mais graças dão a Deus e mais glória a Deus recebe. Eu passo por tudo isso, eu sofro tudo isso. Não é porque eu quero a igreja grande, poderosa, não. É porque quanto mais gente se converte, mais glória a Deus recebe. Quanto mais gente se converte, mais vozes exaltam o nome do Senhor. Por isso que ele fala, eu prego, mesmo sofrendo, eu prego, mesmo tomando pancada, eu prego para a glória de Deus. A nossa confissão de fé, tanto a maior de Westminster quanto a menor, a primeira pergunta é, qual é o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tudo na nossa vida precisa estar voltada para glorificar a Deus, para ter alegria nele para sempre, cantar, usar o dinheiro, usar o tempo, usar a sua profissão, usar a sua vida, usar a sua doença, usar tudo para a glória de Deus. Mas Paulo está dizendo assim, eu não paro como pregador, eu não paro como evangelista, porque quanto mais gente se converte, mais glória a Deus recebe. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, pregue mais o evangelho. E pregar o evangelho não é jogar a semente de qualquer jeito, não. É pregar, é orar, é ensinar, é discipular, é voltar lá, é dar a cara para bater, é não importar com o que os outros vão falar ou pensar, mas é pregar o evangelho para que pessoas se convertam e mais glória a Deus receba, porque é para isso que fomos criados. Paulo quer que Deus seja glorificado na conversão de muitas vidas, na conversão de pessoas, na restauração de famílias, por isso que ele não para de pregar. Ele não fala em nenhum momento assim, eu amo vocês. Ele fala que tudo foi dado para eles por causa do amor, e o contexto aqui é o amor de Deus. Nós não amamos pessoas que nós não conhecemos, não é verdade? Você pode amar alguém que você não conhece? Então, quando eu ouço uma palavra missionária assim, vamos evangelizar os perdidos de tal lugar por amor a eles. É meio complicado, eu não conheço. Se eu não conheço, eu não me relaciono. Se eu não me relaciono, eu não tenho como amar. Mas eu posso entregar a minha vida para salvar um povo que eu não conheço. Porque eu sei que quanto mais pessoas lá se converterem, mais glória a Deus vai receber. Porque declarar que Deus recebe glória e tudo é para Ele, não é uma declaração teórica e teológica. Ela é teológica e prática. Exige ação de cada um de nós. Aí chega o versículo 16 a 18, para encerrar, que ele fala então, por isso, ou seja, por causa da glória de Deus, que recebe mais glória quando mais gente se converte, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que eu envelheça, imagina Paulo, açoitado, fome, frio, sede, estava envelhecendo mais rápido ainda.
mesmo que o exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, irmãos, quanto mais eu trabalho para a glória de Deus, mesmo que a minha vida mortal vai se definhando, a minha alma vai se renovando, até estar madura. E madura não é que passa de madura para estragar depois, não. Ela chega no auge da maturidade em Cristo lá no céu e permanecerá madura pelos séculos dos séculos. Invista a sua vida, gasta a sua vida para Jesus, com fervor, com ardor. Gaste seu tempo, invista seu dinheiro, invista sua inteligência, para que pessoas conheçam o Evangelho, sejam convertidas e mais glória a Deus receba. Porque a nossa leve, versículo 17, e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, o sofrimento, a dor, a morte, mas nós atentamos para o quê? Para as coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Lutero tem uma frase, não sei se eu consigo reproduzir aqui na íntegra, mas ele fala que a fé dá a capacidade do homem ver o que ninguém vê e dá a capacidade ao mesmo homem de não ver o que todo mundo vê. O homem sem fé, às vezes, vê dificuldade, problema, impossibilidade em tudo. A pessoa com fé não vê nada disso. A pessoa sem fé não vê as bênçãos, as promessas, a glória futura, mas quem tem fé, vê. E faz tudo o que faz para a glória de Deus. Nessa noite em que a minha palavra é sobre glória somente a Deus, eu quero apenas uma verdade no seu coração. Que temos que evangelizar de forma séria, contínua, para que mais pessoas se convertam. Mas deem graças a Deus pela salvação que receberam, e mais glória Deus receba. E fazemos tudo isso para a glória de Deus e por causa da glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, a nossa vida é para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. A nossa vida existe, ó Deus, para fazer a Tua vida, a vida de Jesus ser conhecida. A nossa vida existe para proclamarmos a Tua palavra, para obedecermos a Tua vontade. E queremos e precisamos fazer isso, ó Deus, mesmo que isso custe todo o nosso tempo ou toda a nossa vida. Temos um tesouro tão precioso em nós, que é o Teu Evangelho, e temos que distribuí-lo para a glória e honra do Senhor. Deus, enche essa igreja, dá-nos a graça de abrir novas igrejas na nossa cidade e na nossa região nos próximos anos. Mais pregadores, mais ouvintes, mais adoradores, mais crianças, mais famílias reunidas em direção a Jesus Cristo. E tudo isso é para a glória do Senhor e por causa da glória do Senhor. Deus, nós não queremos fazer isso para o nosso nome ser conhecido, mas queremos fazer isso para o nome de Jesus, que é o sol da justiça, brilhe na nossa vida e na vida de muitos, para que Deus receba mais glória ainda. Se alguém, ó Deus, aqui nessa noite que nunca teve alegria de levar alguém aos pés de Jesus, se alguém aqui nessa noite, ó Pai, que nunca teve alegria de ter um filho espiritual, um filho na fé, que o Senhor dê a graça em breve tempo, de cada irmão poder levar uma pessoa à Tua presença.
e ser pai e mãe espiritual de muitas pessoas e quem sabe de famílias inteiras. Dá-nos essa bênção tão preciosa, Senhor. E dá para cada irmão nessa noite também, ó Deus, uma semana abençoada de proteção e de vitórias.